quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Nós estamos meditando desde domingo sobre a operação da vida de Deus em nós, amém? Como é uma operação transcendente, poderosa, que nos leva a sair de onde nós estamos para vivermos novas dimensões. Aqui diz assim no capítulo 8, versículo 18, Mateus: vendo, pois, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Vendo, pois, Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Essa é a história da vida espiritual. Você está num lugar, vive num lugar espiritualmente. Você conhece a Deus naquela dimensão. Você tem experiências com Deus naquela dimensão, mas o Senhor te diz: está na hora de passar para outra margem. Então, a vida de Deus em nós nunca nos deixará acomodados. Mas eu já fui ordenado obreiro, diácono, evangelista, presbítero, pastor, apóstolo. Eu já tenho 50 anos de ministério, eu estou pensando em jubilar. Querido, não existe aposentadoria para quem vive no Espírito. Porque quem vive no Espírito não se aposenta, muda de dimensão. Esse mudar de dimensão significa que as coisas que estavam acontecendo naquela dimensão vão mudar. E vão começar a acontecer coisas na outra dimensão que você não experimentava ainda. Mudança de dimensões significa mudanças de experiências. Talvez você seja uma pessoa versada na fé, experiente nas coisas de Deus, mas de alguma maneira você permitiu que o comodismo do sistema, o berço da religião, fizesse você dormir. E o Senhor te diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará dentre os mortos. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Amém? Prossigo para as coisas que diante de mim estão. Quando você tem comunhão com Deus através da oração em línguas, você sempre tem algo que está diante de você, muito claro. Deus não vai deixar você confuso. Será para onde eu vou? Será que eu vou para os Estados Unidos? Será que eu mudo para o interior? Será que... Não existe esse tipo de confusão na cabeça de quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito anda sabendo por dentro. Quem anda no Espírito anda convicto por dentro. Anda com certeza por dentro. E aí Jesus diz, quando o escriba disse: seguir-te-ei para onde quer que fores,
Jesus diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nós entendemos também que essa vida espiritual, ela não é uma vida, ela não apenas não se acomoda, como ela é completamente livre de metas, de planos. Porque quem tem uma meta e um plano bem organizado está procurando reclinar a cabeça, né? Está procurando fazer um pé de meia. Não tem pé de meia para quem vive em Deus. Tem montanhas e montanhas para você remover do seu caminho. A sua história em Deus é uma história de quem remove montanhas. Sua história em Deus é uma história de quem derruba gigantes. Quais, pastor? Qualquer gigante que aparecer é um candidato para ser derrubado por sua fé em nome de Jesus. Então você não reclina sua cabeça em nada que essa terra possa oferecer. Você só reclina sua cabeça sobre uma palavra. A Bíblia diz que Jacó, quando fugia de Esaú, deitou-se e dormiu numa pedra. Ele fez uma pedra de travesseiro. Aquela pedra fala da palavra de Deus gerando pensamentos de vitória em você. Aquela pedra fala da palavra de Deus gerando imaginação positiva em você. Aquela pedra fala da palavra de Deus te levando a sonhar acordado. Aquela pedra é tão poderosa que Jacó sonhou e viu uma escada e anjos descendo e subindo e o Senhor no topo da escada. Quando você realmente descansa em Deus, sua mente fica livre das limitações. Quando você realmente descansa em Deus, sua mente fica livre das limitações que você vive por ganhar R$2.000 por mês, ter um carro de 7, 8, 10 anos de uso, vestir aquelas roupas que você compra na C&A, na Renner. Nada contra isso, mas a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então essa vida é uma vida próspera. Ela é uma vida que te muda de dimensão, é uma vida que te firma na palavra, e ao te firmar na palavra, ela te dá libertação mental. A maior graça de você se firmar numa palavra que Deus te dá é ter sua mente pensando coisas que você não pensaria se você não tivesse aquela palavra. A maior bênção, Paulo disse, é sermos transformados pela renovação da nossa mente. Você pode ir tão longe o quanto a sua mente foi transformada. A Bíblia diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Infinitamente é algo muito forte, uma expressão muito contundente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então aprenda a se firmar na palavra para que a sua mente ganhe asas. E você comece a se ver andando no carro que você nunca andaria, morando na casa que você nunca moraria, ganhando o salário que você nunca ganharia. Por que eu estou citando coisas físicas? Porque elas são mais fáceis, são mais práticas, mas você pode sonhar em ter um ministério que toca as nações. Querido, diga para o irmão que está ao seu lado, nunca foi proibido sonhar. Você pode levantar e dizer, eu recebo essa palavra em nome de Jesus? Principalmente quando o que eu estou sonhando está brotando o que Deus falou comigo. O que eu estou imaginando
não tem a ver com a circunstância que eu estou passando, a batalha que eu estou atravessando. Muitas vezes, ao atravessar uma tribulação muito grande, a nossa tendência é cair na mediocridade e levantar parâmetros naturais para justificar a nossa falta de fé. Aí vem aqui Jesus no capítulo 8 e diz assim no versículo 22: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, você não tem um parâmetro nos mortos para a sua vida, você tem um parâmetro em mim. Não deixe a sua dor, sua pressão, sua tribulação tirar os olhos de Cristo e levar você a olhar para as pessoas que estão sendo derrotadas na mesma área que você está lutando. Não é porque aquelas pessoas morreram que você vai morrer. Não é que porque aquelas pessoas quebraram que você vai quebrar. Não é porque elas faliram que você vai falir. O que vai acontecer com você está totalmente determinado pelo estado do seu espírito, pela sua condição espiritual, pela construção do seu coração, pelo programa mental que você permite que redirecione a sua vida no meio do pior da peleja. O pior da peleja não são os ataques de pessoas endemoniadas nos perseguindo, não é uma família que não nos entende, amigos que passam a ser ex-amigos. O pior da peleja é você ser incrédulo. O pior da peleja não é o que você está perdendo exteriormente, é o que você possa estar perdendo interiormente. Fé. Porque se você guardar a sua fé no pior da peleja, essa peleja vai passar, mas a sua fé não vai passar. Essa peleja não tem nenhuma base natural. Essa peleja não tem nenhum vigor natural de continuar existindo para sempre. Ela é temporal, ela é circunstancial. Ela não é verdade. Ela vai passar. O Senhor diz: a minha palavra não vai passar. Então por que você vai se comparar com pessoas que estão passando o mesmo problema e pensar que com você vai ser igual? Você não se chama João, você se chama Tiago. Você não se chama Marcos, você se chama Clóvis. Sempre que você sentir assim, puxa, aconteceu com ele igualzinho, nossa, vai acontecer comigo, diga para você mesmo: meu nome não é fulano, meu nome é Clóvis. Eu tenho uma história de fé com Deus, eu tenho um romance da minha intimidade com o Senhor, e é a minha fé que determina a minha vida, é a minha fé que determina a minha história. Talvez você ouve isso e você está tão longe de experimentar algumas vitórias que a fé produz, que você tem dificuldade de tocar no que eu estou falando. Você tem dificuldade de deixar isso tangível. Pastor, eu estou acreditando em tudo que você está falando, mas eu vivo uma distância tão longe disso. Porque no Evangelho, para mim, tudo é teórico, tudo é religioso, tudo é blá, 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 blá de pastor, blá, 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 blá de padre, blá, 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 blá de guru, sei lá de quê. Não me ensinaram a viver Deus, me ensinaram a frequentar uma igreja, dar meu dízimo, levantar minha mão, bater palma, cantar, pregar. Mas quando eu me vi diante do gigante, eu descobri que eu não tinha nada, e que eu não era nada. Jesus diz: quem tem, se lhe dará, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Que adianta você ficar 10 anos de uma igreja, aprendendo tudo que a religião te ensina, e quando realmente você precisa de um milagre, você nem sabe como entrar no milagre.
Você não sabe como o milagre opera. Você não sabe como é simples a fé que trará o milagre. Você foi tão confundido pelo sistema que o que é extremamente fácil, como tirar o doce de uma criança, para você se torna extremamente complicado. O que é extremamente fácil, andar sobre as águas, extremamente fácil. Multiplicar pães e peixes, isso é balela. Ressuscitar os mortos é a sua função na terra. Se tem um morto e você passa por ele, ele ressuscita. Amém. Amém. Receba essa palavra. Se tem um paralítico e você passa por ele, ele se levanta. Se tem um canceroso e você passa por ele, aquele câncer morre. Agora, aconteceu algo muito interessante aqui no texto, porque Jesus estava dentro do barco. E uma tempestade se levantou. Olha o capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Discípulos sempre seguem. Quer saber se alguém é seu discípulo? Quero. Ele segue você. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Quem aqui já passou por uma grande tempestade? De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Imagina, varrido pelas ondas. Bichinho. Entretanto, Jesus dormia. Ou seja, apesar da tempestade, ele conseguiu se desligar dela. Aqui está a grande chave para você ter autoridade no que você fala. Você tem que aprender a se desligar do seu problema antes de controlá-lo. Você tem que aprender a descansar, se aquietar. Não é aquela coisa, eu estou descansado, mas não estou. Eu estou quieto, mas estou agitado. Não. É um nível de paz interior que te leva a descansar. Por quê? Porque você tem uma consciência de propósito. Você não veio para morrer afogado. Você veio para morrer na cruz. Quando você sabe o seu propósito, você sabe o que não vai matar você. Quando você conhece o seu propósito, você sabe de que você não vai morrer. Quando você conhece o seu propósito, você sabe que tipo de vitória você vai ter. O seu propósito, ele vai desenhar para você as verdadeiras lutas que você vai ter que enfrentar. O seu propósito, ele vai desenhar para você as verdadeiras lutas. Agora, se essa luta aí não tem nada a ver com o seu propósito, vai dormir. Dormir significa minha consciência de ser é maior do que a minha preocupação de naufragar. Dormir significa o meu sentimento de possuir é maior do que o meu desespero de perder a batalha. Dormir no meio da tempestade significa que a convicção governa a emoção. Dormir no meio da tempestade significa que a tempestade se apresenta como tempestade, mas você, porque crê, não a respeita.
Você não respeita aquilo que não pode parar você. Você sabe disso. Como é que você vai ter medo de algo que está completamente fora do esquema? Jesus aqui estava precisando de um bom sono. E ele teve um bom sono. Até que os incrédulos vieram acordá-lo. Quando os incrédulos vieram acordá-lo, meu irmão, quando você entra na fé, sempre vai ter incrédulo para acordar você. Oh, fulano de tal, e papapá, me aconselha, o que eu faço? Papapá. O segredo de quem está no Espírito é que ele não busca refúgio nos homens. Ele já encontrou refúgio no Espírito. Amém. O seu tempo com os homens deve ser um tempo de comunhão, de interação, de troca de experiências, de sujeição mútua à unção que opera um no outro. E não um tempo de ficar 2 horas escutando incredulidade na sua cabeça. Não dá vontade de você sair correndo, de tanto ouvir bobagem, de tanto ouvir blá, 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 blá. A pessoa não sabe nem o que é fé, a pessoa não sabe exercer fé, a pessoa não conhece o Evangelho. Ela não conhece que na cruz tudo foi feito. Ela não sabe que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, carregou sobre si. E por isso eu posso receber o que está escrito, porque o que está escrito é minha herança, o que está escrito é meu testamento, e o sangue de Jesus dá a esse testamento força de lei. A morte do testador dá ao testamento força de lei. Jesus morreu, e quando Ele morreu, Ele ressuscitou o poder da palavra para você. Jesus morreu, e quando Ele morreu, Ele tornou a palavra de Deus viva e eficaz para você. Assim como a palavra era para Ele, a palavra é para você. Diga para 3 pessoas perto de você: fale a palavra. Diga assim, o mais forte que você puder: quando está difícil, criar quadros mentais de vitória, falar a palavra, tocará a minha emoção, e a minha imaginação vai mudar. Falar a palavra vai calar suas emoções. Começa a falar: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pelas feridas de Jesus eu estou curado. Aquele que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza eu me tornasse rico. Aleluia. Em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. O que você está fazendo? Você está cuidando da emoção, para que a imaginação seja preservada. Porque quando Deus falou, você teve uma visão clara da vitória. Como é que você perdeu essa visão, cara? Por emoções que não são regadas pela confissão da palavra. Vou repetir. Quando Deus falou, você teve uma visão clara da vitória. Como é que você perdeu isso? Deus falou com você. Você perdeu por causa da pressão que veio sobre as suas emoções. O grande ataque de Satanás é nas emoções, porque emoções que mudam, nublam o que a gente vê. Emoções de medo, emoções de depressão, emoções de soberba, de orgulho. Uma pessoa que fica arrogante, ela para de enxergar. Uma pessoa que fica cheia de autocomiseração, ela para de enxergar. Uma pessoa que perde a autoimagem em Cristo Jesus, ela para de enxergar. Então a sua emoção é responsável por manter a sua imagem vívida dentro do que Deus falou.
Suas emoções cuidam do seu subconsciente. Suas emoções são a porta do seu subconsciente. Você é muito mais subconsciente do que consciente. Você é muito mais reativo do que ativo. Por isso a palavra de Deus diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí no caso ali ele dá um exemplo, mas eu quero expandir esse pensamento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pastor, como eu gero emoções que possam restaurar a minha visão? Falando a palavra. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. E aí a dor, o medo continua e você fala: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. E você vai falando, até que a sua emoção, ela absorve a verdade. E o seu subconsciente passa novamente a reger a sua imaginação. E Deus agora pode criar, através da sua fé, tudo que você precisa. Porque, meu irmão, o que Deus tem em você para te dar a vitória, não é a misericórdia dEle. Porque a misericórdia é dEle. Não é a compaixão dEle, porque a compaixão é dEle. Nem é o amor dEle, porque o amor é dEle. O que Deus te deu para você vencer foi a sua fé. Por isso João disse: e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Ah, Deus vai ter misericórdia de mim nessa situação. Não, Deus já teve misericórdia de você quando Ele falou com você. A misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus move Ele a transferir substâncias para o seu espírito, falando com você. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a atitude mais correta aqui dos incrédulos não era acordar Jesus, era deitar do ladinho dele e dormir junto. Agora, nós estamos falando de um barco que estava perecendo. Nós estamos falando de um barco que estava afundando. A coisa não estava de brincadeira. Para você dormir ao lado de Jesus, você tem que estar na mesma sintonia dele. Sim, mas você tem que estar sintonizado com ele. Aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6,17, é um espírito com Ele. Você tem que ter um espírito com Ele. Você não vai ficar preocupado com a água que está enchendo o barco. Mas pastor, vai afundar. Quem disse? Aqueles discípulos perderam a oportunidade de experimentar um milagre que nós nunca vamos conhecer, por ter acordado Jesus. Porque quando Jesus acorda, Ele diz assim, olha o capítulo 8, versículo 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Diga eu. Perguntar de novo: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Existe um milagre oculto nesse texto que nunca aconteceu, porque eles não tiveram a ousadia de ir dormir do lado de Jesus.
Existe um milagre aqui que não foi escrito, não pode ser escrito. Agora, Jesus aqui, ele usa uma expressão extremamente interessante. Ele usa a expressão timidez. O que é timidez? É o recipiente da incredulidade. São as divisas da dúvida. São o efeito das falsas crenças. Por exemplo, é possível viver sem tomar remédios? Sim ou não? Sim ou não? Estou perguntando. Claro que é possível. Eu tenho mais de 30 anos que eu não faço uma bateria de exames. E hoje a minha saúde é incomparavelmente melhor com 50 anos de idade do que quando eu tinha 27 anos de idade, que eu comecei a orar em línguas. Nesse período eu tive que enfrentar a morte várias vezes, tive que enfrentar sintomas, eu tive que enfrentar o meu corpo. Meu corpo lutou para morrer, meu corpo lutou para ficar enfermo, meu corpo lutou muito. Mas Paulo disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Se eu esmurro o meu corpo, eu tenho poder sobre ele. Se eu o reduzo à escravidão, eu tenho mais poder sobre ele. Se o meu corpo é meu escravo, não há enfermidade capaz de vencer o meu corpo. A questão é que o barco está afundando, né? Parece que a palavra de Deus falhou. Acho que Deus não falou, foi nada. Foi da sua alma, você não ouviu Deus. É sempre o que o diabo vai dizer: Deus não falou. Ou, não foi bem assim que Deus não falou. Você não entendeu o que Deus falou. Não é bem assim. Você está curado. Não é bem assim. Toda a sua família pertence ao Senhor Jesus. Não é assim. Pois o Senhor te diz: é assim sim. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quem quer ir para o inferno, na minha família, nasceu na família errada. Mas como será, apóstolo? Como será? Eu não sei como será. Isso não é problema meu. Por que o Espírito me garante cadeias e tribulações? É porque Ele não me ama? Paulo disse: o Espírito me garante cadeias e tribulações. Que Deus é esse que chama alguém para o ministério e diz para ele assim: cara, o que vai acontecer na sua vida são cadeias e tribulações. É simples. Cadeias para que você possa destruí-las, quebrá-las e libertar os cativos. Tribulações para que você possa acalmar as tempestades. Não tenha medo das cadeias nem das tribulações. Lembra de Paulo preso com Silas na prisão por volta da meia-noite? Gente, sempre tem uma meia-noite na nossa vida. Paulo fala do dia mau, onde você precisa tomar a armadura de Deus. Mas Paulo também fala, Lucas também fala sobre a meia-noite, quando Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente veio um terremoto que sacudiu aquela cadeia, a tal ponto que abriram-se todas as portas. Quebraram-se as cadeias de todos.
E aquele homem, aquele carcereiro com toda a sua família foi salva. Porque quando ele ia se suicidando pelo que aconteceu, porque ele seria punido pela fuga dos presos, Paulo falou assim: calma, cara, está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Então, cadeias e tribulações são a garantia daqueles que sabem abrir portas e acalmar tempestades. Quando você destrói, quando você devassa, avassala uma cadeia, quando você acalma uma tempestade, você é liberta da teoria. E você passa a ter uma cesta de frutos para as pessoas. Você não se esforça para ter um ministério. As pessoas vão encontrar a sua cesta de frutos. Você não se esforça. Você tem frutos. As pessoas acabam encontrando quem tem frutos. Isso é ministério. As pessoas acabam encontrando quem tem uma família transformada, um casamento abençoado, uma vida curada, uma vida próspera. As pessoas acabam encontrando. Cara, que curso no Sebrae você fez? Nenhum. Cara, qual foi o coaching que te mentoreou? O Espírito Santo. Glória a Deus. Quais são os livros que você leu? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Não, mas você não tem um chamado para ser bilionário. Exatamente, o homem mais rico que já viveu nessa terra escreveu um livro para me ensinar a prosperar. Provérbios. Eu vou ler Provérbios 50 vezes. Tudo que estava dentro de Salomão eu vou puxar para dentro do meu espírito. O homem mais rico da história, irmãos, ninguém foi, é ou será mais rico do que Salomão foi. E ele deixou um livro para te ensinar a prosperar. Tá tudo, as chaves estão todas em Provérbios. Amém. Cara, você está ganhando muito dinheiro ultimamente. Você prosperou, sua roupa é outra, seu carro é outro. O que aconteceu? Estou lendo Provérbios. Cada vez que eu lia Provérbios, uma escama caía. Eu lia de novo outra escama e outra escama. E agora eu estou enxergando tão claramente o que Salomão viu, que a rainha de Sabá vai aparecer na minha vida. O gostoso não é você pagar 10 mil reais para os melhores coaches do Brasil. O gostoso é os melhores coaches virem atrás de você para entrevistar você. Um dos maiores coaches do Brasil esses dias me chamou para me entrevistar. E eu fico sabendo do pessoal que está lá fazendo o curso, que ele não para de falar de mim. O Paulo Bento. Gostoso não é você ir lá no coach, é o coach vir em você. A sabedoria está na mente de Cristo. Digo isso, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Honra e glória de Jesus Cristo. A resposta não está em Babilônia, a resposta está na igreja.
Agora, você tem coragem de fazer o que Salomão fez? Me faça um pedido. Esses dias passou Aladim, né? Tinha 3 pedidos. Me faça um pedido. Ele não pediu riquezas, ele pediu sabedoria. Aí Deus falou com ele: porque você pediu sabedoria, riquezas virão sobre a sua vida. Então, essa timidez aqui é um limite interior causado pela dúvida e o medo. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que torna uma fé pequena? A timidez. O que causa a timidez? Fomentar a dúvida. Todo dia está lá você assistindo o Jornal Nacional, Jornal das 10, e se contaminando com 99% de notícias ruins. Todo dia está você lendo o que está acontecendo em Babilônia, lendo os assassinatos, lendo os roubos, lendo... Cara, sai disso. Sua alma foi criada para te transformar aquilo que você mais entrega a ela. Se você se entregar 2, 3 horas por dia a notícias ruins, é isso que você vai se tornar. Mas se você se tornar, se você pegar sua alma e entregar a palavra, ela vai te transformar em alguém que crê. Esse recipiente chamado timidez não existirá, e ousadia entrará no lugar, intrepidez entrará no lugar, coragem entrará no lugar, fé entrará no lugar, passos ousados entrarão no lugar. Você vai se pegar falando o que ninguém fala, pensando o que ninguém pensa, sentindo o que ninguém sente. Por quê? Porque você não permitiu que as fontes de incredulidade produzissem em você uma timidez capaz de deixar você extremamente apavorado na tempestade. Eu não estou aqui com isso excluindo a sua dor, seu sofrimento, por passar situações difíceis. Eu não estou aqui excluindo a sua dor quando você é rejeitado, mal compreendido, abandonado, julgado, condenado. Essas coisas doem. Só estou dizendo que orando em outras línguas, você estabelece outro espírito em você, e você não é regido pelos homens. Você não é regido. Orando em outras línguas, você estabelece em você outro espírito, e você não é regido pela rejeição, porque você conhece o amor incondicional do Pai. Você conhece o amor de Deus, a graça de Deus, e o que Deus ministra na sua alma é suficiente, e você fica completamente liberto do que o homem poderia te dar. Irmãos, eu declaro aqui pessoas libertas do que o homem pode te dar. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto.
Tua esposa não é teu Deus, teu marido não é teu Deus, teu patrão não é teu Deus, teu pastor não é teu Deus, teu pai, tua mãe, teus irmãos não são teus deuses. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, ou seja, só a Ele você vai dedicar a sua fé. Culto é dedicação de fé. Culto é entregar a minha fé em adoração, em louvor e em gratidão, porque ela funciona todas as vezes que eu a coloco em ação. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Fala assim: não seja tímido. Pergunta assim para a pessoa que está ao seu lado: o que está alimentando a dúvida em você? Corta isso. Não, é sério. Pergunta para o teu irmão: o que está alimentando a descrença, o medo? Muitas vezes não é uma circunstância, muitas vezes é uma pessoa. Irmãos, eu vou falar sobre isso amanhã, porque amanhã nós vamos entrar na parte mais profunda dessa palavra. Tem pessoas endemoniadas, enviadas pelo diabo. E você não discerne o diabo, porque você vê uma pessoa que geralmente você ama e gosta dela. Mas ela alimenta incredulidade em você. E você tem dificuldade de fazer o que Jesus fez: para trás de mim, Satanás. Você tem dificuldade de discernir o diabo na pessoa. E entender: peraí, não é ele, não é ela, é o diabo. Se é o diabo, ele está em alguém. Se ele está em alguém, é para me parar. E eu não vou ser parado. Dá glória a Deus. Amém? Você que me assiste pela internet, que quer se tornar meu filho na fé, manda o WhatsApp para mim: 629-8223-1222. Mande o WhatsApp para mim: 629-8223-1222. Escreva assim: eu sou fulano, fulana, quero ser sua filha na fé, seu filho na fé. 629-8223-1222. Deus está levantando uma geração que crê. Pode dar glória a Deus? Amanhã nós temos a ceia do Senhor. Aleluia.